grande insistência do Lula em reduzir a forceps e logo a taxa de juros. Porque esse é o grande plano econômico dele. Já que eles não podem porque não querem jamais reduzir gasto público, e se a arrecadação não sobe, haverá um déficit, a única forma é vamos fazer a economia bombar, aí aumenta a arrecadação, resolve o problema fiscal, todo mundo fica feliz e ninguém incomoda mais. Só que não é tão simples. Já que não pode reduzir a taxa de juros, a outra estratégia, o novo pilar deles é o crédito subsidiado. O PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, que eles fizeram naquela época, 2011 até 2014, era crédito subsidiado com juro nominal de 2,5%. Nominal, com a inflação já estava em quase 10%. Não tem como não dar errado. Mas esse é o plano. Fazer a economia bombar. Ah, voo de galinha. Azar, a gente consegue pelo menos ganhar um pouco de tempo. O Tribunal e o Tesouro Nacional registrou um rombo primário de 45 bilhões e 200 milhões de reais nas contas do governo em junho deste ano. O governo Lula gastou 196 mil reais em 5 móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. O número de pessoas em situação de rua no país aumentou mais de 200%. As finanças do Brasil encontram-se novamente no vermelho. O governo federal espera concluir o ano de 2023 com um déficit impressionante de 141 bilhões de reais. No entanto, por que as contas do governo estão constantemente nessa situação desfavorável? E como isso impacta o seu bolso? A questão da austeridade fiscal versus o gasto governamental como investimento é um dilema que tem afetado o Brasil por um longo período. Por um lado, existem aqueles que compreendem e defendem que o governo deve manter as contas públicas em equilíbrio, pois isso será benéfico para todos. Por outro lado, há argumentos de que o governo pode gastar mais, pois não se trata de despesa, mas sim de investimento que beneficiará a população brasileira. No entanto, sabemos que a realidade não é tão simples. Nos últimos 9 anos, o Brasil registrou déficits fiscais em 8 ocasiões, o que é verdadeiramente uma tragédia do ponto de vista fiscal, econômico e governamental. Para cobrir esse déficit, o governo precisa recorrer ao mercado financeiro, seja através da emissão de títulos públicos, seja por meio de empréstimos. Em termos mais simples, o governo precisa se endividar. O governo federal já anunciou que este ano teremos novamente um déficit fiscal e a situação vem se deteriorando a cada mês. Mas quando tudo isso começou? Posso afirmar que a espiral decadente das finanças públicas do governo federal teve início em 2014. A partir desse ano, as contas públicas do governo federal entraram em um declínio inacreditável, afetando profundamente a economia e a governança. Aqueles que argumentam que o povo não está sofrendo os efeitos dos prejuízos do governo estão enganados e, pior, estão prejudicando a economia brasileira. Vou apresentar a você um exemplo de um país deficitário. Em 2014, ocorreu a eleição mais acirrada da história brasileira até aquele momento, posteriormente superada pela de 2022. Naquela ocasião, a então presidente Dilma Rousseff teve sua reeleição desafiada pela forte oposição de Aécio Neves. Ela venceu com 51,64% dos votos, contra 48,36% de Aécio. No entanto, a reeleição de Dilma teve um custo para a saúde fiscal do Brasil. Isso ocorreu porque 2014 foi o primeiro ano da série histórica iniciada em 2001, em que o Brasil registrou um déficit primário. Segundo números divulgados pelo Banco Central, o setor público teve um déficit primário de 32 bilhões e 500 milhões de reais em 2014. Para efeito de comparação, em 2013, um ano sem eleição presidencial, o Brasil tinha registrado um superávit ou lucro de 91 bilhões de reais, um número excepcional. Naquela época, mal sabíamos que esse número se tornaria cada vez mais excepcional nos anos seguintes, quando o país afundaria no vermelho. O Brasil se tornou sinônimo de irresponsabilidade financeira. E é importante destacar que esse déficit de 32 bilhões de reais engloba todo o setor público da Federação Brasileira, incluindo o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Se nos concentrarmos apenas no déficit do governo federal, administrado por Dilma naquela época, veremos que ele foi o principal responsável pelo prejuízo, representando
17% dos 32 bilhões de reais de déficit nas contas. A explicação para isso estava na ponta da língua. Em 2014, as contas públicas sofreram uma forte deterioração devido ao aumento dos gastos públicos em ano eleitoral e à queda na arrecadação. Essa diminuição na arrecadação também estava ligada à eleição, porque, de 2012 a 2013, o governo ganhou destaque por implementar amplas desonerações para empresas e conceder descontos nas contas de energia elétrica. Inicialmente, isso parecia uma medida positiva, afinal, todos desejam menos impostos. No entanto, essa abordagem também pode ter seus riscos. O governo reduziu os impostos e aumentou o bem-estar social da população sem controlar suas próprias despesas. Ele gastou como se não houvesse amanhã. No entanto, havia um fator adicional. A economia brasileira estava entrando nos primeiros estágios de uma crise que resultaria na pior recessão da história do Brasil em 2015 e 2016. O governo estava gastando muito, arrecadando pouco, e a economia estava esfriando rapidamente. Isso levou a uma inflação acima de 10% e uma taxa de juros superior a 14%, acompanhada de um aumento meteórico na dívida pública. Tudo isso foi impulsionado pela ambição da então presidente de se reeleger. O custo disso foi a inflação, as altas taxas de juros, o desemprego e a recessão que atingiram o Brasil em 2015, tornando a vida das pessoas muito mais difícil naqueles anos. O prejuízo de 2014 gerou um efeito cascata que continua até hoje, com um contínuo déficit nas contas públicas. Em 2015, o déficit aumentou para 111 bilhões de reais, e no ano seguinte, em 2016, subiu para 155 bilhões de reais. A explicação para esse resultado tão desfavorável nesses 2 anos foi a recessão brasileira, que fez a economia do país encolher em mais de 7% em apenas 2 anos. Para você ter uma ideia da gravidade dessa queda, nos últimos 3 anos, durante a crise de saúde, o Brasil cresceu apenas 4,5%. Com a recessão, a economia brasileira enfrentou períodos sucessivos de incerteza, o que provocou a desvalorização do real em relação ao dólar. Além disso, perdemos a confiança de importantes agências financeiras, o que reduziu a atratividade do Brasil para investidores estrangeiros. Nos tornamos uma preocupação. Somente em 2017, começamos a ver sinais de recuperação sob a liderança do então presidente Michel Temer, com o déficit caindo para 124 bilhões, embora ainda fosse alto. Além disso, outros indicadores econômicos apresentaram melhorias, como a inflação estava muito baixa, e houve um leve crescimento do PIB em 2018 e 2019, quando o Brasil registrou, respectivamente, 88 e 95 bilhões de reais em prejuízo. Embora a situação ainda fosse preocupante, os sinais de melhora eram inegáveis. Uma das maiores razões para a redução dos gastos descontrolados foi a criação do famigerado teto de gastos. O teto de gastos era baseado em uma premissa simples, compreensível por qualquer pessoa: não gastar mais do que se ganha, algo que o Brasil vinha fazendo de maneira indiscriminada e irresponsável. O teto de gastos estabelecia um limite para o aumento dos gastos do governo, atrelado ao aumento da inflação oficial. Assim, o orçamento disponível para os gastos do governo federal só poderia ser reajustado em 1 ano, levando em consideração a inflação do ano anterior. Na prática, o teto congelaria os gastos públicos por pelo menos 10 anos, já que o aumento das despesas deveria seguir a inflação. Outro nome pelo qual o teto de gastos era conhecido era âncora fiscal, porque mantinha os gastos do governo em um patamar determinado. No entanto, ainda precisamos abordar o ano de 2020, o ano em que as contas públicas do governo simplesmente evaporaram e qualquer sinal de saúde fiscal desapareceu. Isso porque havia algo mais importante do que a saúde fiscal: a saúde das pessoas. O déficit primário de 2020 foi de, acredite se quiser, foi de 743 bilhões de reais. Esse número foi 666%
maior do que o obtido no ano anterior. A explicação era simples. O governo precisou gastar muito para garantir o sustento de dezenas de milhões de brasileiros que perderam seus empregos, e renda resultou no pior resultado da história do Brasil. Mas, sejamos sinceros, quem reclamaria? Havia coisas mais importantes em jogo. Em 2021 também ficamos no vermelho, com um prejuízo de 4 bilhões e 100 milhões de reais. No entanto, então veio 2022, o ano em que o Brasil finalmente lucrou. No ano passado, registramos um superávit de 54 bilhões de reais, de acordo com o Tesouro Nacional. Um fator que ajuda a explicar esse resultado positivo em 2022 foi o teto estabelecido para o pagamento de precatórios, ou seja, dívidas da União reconhecidas pela Justiça. Esse teto foi criado a pedido do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que o comparou a um meteoro que não poderia ser integralmente pago a cada ano. Curiosamente, Paulo Guedes havia prometido que eliminaria o déficit brasileiro e que voltaríamos a ter superávit já em 2019. No entanto, ele não cumpriu sua promessa naquele ano, nem nos 2 anos seguintes. Mas em seu último ano à frente da economia brasileira, ele finalmente a cumpriu. Então, se no ano passado tivemos superávit, este ano também teremos, certo? Errado. Voltamos a ficar no vermelho. Criado em 2016, o teto de gastos sempre foi polêmico. A razão para isso nos leva de volta à questão que mencionei no início do vídeo. Existem aqueles que defendem a austeridade fiscal do governo com contas equilibradas, enquanto o outro grupo acredita que o governo precisa gastar mais, pois isso beneficiaria o país. Este último grupo ganhou força após 2020, por razões óbvias. O povo precisava de dinheiro após o fechamento da economia devido à pandemia. Portanto, de 2019 a 2022, o teto de gastos foi desrespeitado pelo menos 5 vezes. Em 2021, foi aprovada a PEC emergencial, que furou o teto pela segunda vez em 3 anos, permitindo que o governo gastasse 44 bilhões de reais para bancar o auxílio emergencial. Mais uma vez, um motivo nobre estava por trás dessa medida. Em 2022, veio a PEC Kamikaze. Nesse momento, o teto de gastos já estava em frangalhos, mesmo já tendo sido rompido outras 4 vezes anteriormente. No entanto, nenhuma delas foi tão simbólica quanto essa. Isso porque a PEC Kamikaze criou benefícios sociais, faltando apenas alguns meses para a eleição presidencial. O custo estimado dessa ação foi de 41 bilhões e 200 milhões de reais. O então presidente Jair Bolsonaro acreditava que precisava aprovar esse novo pacote social para vencer as eleições, em um ano marcado por gastos eleitorais. Isso te lembra algo? Ele não venceu, mas seu adversário e atual presidente via o teto de gastos como um obstáculo ao seu programa de governo. Afinal, o atual chefe de governo não vê tanto problema em gastos públicos desenfreados para impulsionar o crescimento. Para ele, a austeridade fiscal é algo secundário sem muita importância. Este discurso nos trouxe ao buraco, com déficits sucessivos e crises recorrentes. 2022 foi um ano diferente, com superávit. No entanto, mesmo quando lucramos, sabíamos que o prejuízo viria. Tanto o orçamento do governo anterior quanto do atual previam um novo déficit, pois o teto de gastos não apenas foi rompido, mas também foi totalmente ignorado pelo presidente Lula. Em seu lugar, o governo federal implementou uma nova regra para controlar os gastos públicos, denominada de arcabouço fiscal. Essa nova regra limita o crescimento das despesas a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Dentro dessa trilha de 70% da variação da receita, existe um limite superior e um piso para a oscilação das despesas. Em momentos de maior crescimento econômico, as despesas não podem crescer mais do que 2,5% ao ano acima da inflação. Em períodos de contração econômica, os gastos não podem aumentar menos do que 0,6% ao ano acima da inflação. O arcabouço não é tão rígido quanto o teto de gastos,
e abre espaço para o governo gastar mais do que sob a antiga regra. No entanto, ele promete controlar as contas governamentais. Mas isso não será feito neste ano, porque o Ministério da Fazenda já anunciou que teremos um rombo nas contas públicas de 141 bilhões de reais, um valor superior ao registrado em 2015, no auge da recessão. Nos 7 primeiros meses de 2023, as contas do setor público registraram um déficit primário de 56 bilhões de reais. Para efeito de comparação, no mesmo período de 2022, as contas públicas haviam registrado um superávit de 150 bilhões de reais. Portanto, houve uma piora de 206 bilhões e 500 milhões de reais de um ano para o outro. O saldo negativo de janeiro a julho deste ano representa o pior resultado para esse período desde 2020. Em uma situação totalmente caótica e diferente, novamente, a culpa pelo resultado pífio em 2023 recai sobre a União, que registrou um prejuízo de 75 bilhões de reais. Uma curiosidade é que os estados e municípios registraram um lucro de 21 bilhões de reais. Na prática, os estados e cidades estão ajudando a aliviar os gastos do governo federal. Segundo o G1, esse rombo está relacionado ao aumento das despesas autorizado por meio da PEC da transição, aprovada no final do ano passado pelo governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com essa mudança, o novo governo obteve autorização para gastar 168 bilhões a mais neste ano. Parte desse valor foi utilizada para tornar permanente o benefício de R$ 600 do Bolsa Família e para recompor gastos em saúde e educação. No entanto, o governo vem adotando medidas para diminuir o prejuízo, como aumentar impostos em vez de reduzir despesas. Como mencionei no início do vídeo, o déficit faz com que o governo se endivide mais, e é exatamente isso que está acontecendo. A dívida do setor público cresceu e agora representa 74,1% do PIB do Brasil. Em números brutos, a dívida do Brasil chega a incríveis 7,6 trilhões de reais. Se continuarmos nesse ritmo, analistas do mercado financeiro estimam que a dívida brasileira representará 90% do nosso PIB em menos de 10 anos. Naturalmente, o Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad, nega que isso vá acontecer e afirma que com o arcabouço fiscal, a dívida do Brasil começará a cair em poucos anos. No entanto, essas são as especulações que querem que a gente engula. O governo não tem passe livre para gastar sem sofrer as consequências. Quanto mais déficit, pior fica o Brasil. Isso pode levar a juros elevados, colocar em dúvida a credibilidade internacional e até mesmo resultar na desvalorização do real. O governo Lula garante que no ano que vem teremos superávit e fecharemos no azul, mas para isso precisará continuar aumentando impostos. Por outro lado, o mercado financeiro acredita que o Brasil só voltará ao azul em 2028. Enquanto isso, continuaremos navegando ou afundando em um mar vermelho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E por ter ficado até aqui, o meu muito obrigado.